Réplica agora do senhor Celso Russomano. 1 minuto, candidato. Bom, eu não tenho que comentar o que ele fez, o que ele disse, o que o Paulo disse, porque ele não tratou do assunto que nós estávamos tratando. Mas eu aproveito o ensejo para dizer o seguinte: polícia eficiente é polícia bem paga, e é o que nós vamos fazer. Nós vamos equiparar a polícia do Estado de São Paulo à polícia de Brasília, que tem um salário referência. E aí eu digo para os senhores policiais: saibam que o Celso Russomano conhece profundamente polícia, que o Celso Russomano vai saber governar com segurança pública eficiente, e que eu vou fazer com que o senhor policial, a senhora policial, saibam que polícia deve ser respeitada e prestigiada, e não tratada como está sendo tratada pelo atual governo que está aí. Por isso que nós não temos segurança pública. Infelizmente, é o quadro que nós estamos vendo. Candidato que vai responder, o Joelmir. Candidato que vai comentar, e quem pergunta é o Joelmir Betting. Com gravata neutra. A minha pergunta é para o candidato Scaff, para o comentário do candidato Feldman. Nós já estamos aí discutindo ainda bravamente no Congresso um novo Código Florestal para o Brasil inteiro. O senhor acreditaria numa outra opção? Um código ambiental, não florestal, ambiental, estado por estado, para o campo e para a cidade, para fazendas, fábricas, empresas, incluídas as nossas casas. Joemir, esta questão ambiental, nós falamos muito, em primeiro lugar, o Código Ambiental, esse que está no Congresso. O relator Aldo Rebelo apresentou uma proposta que tem um equilíbrio. Por exemplo, no caso de São Paulo, nós não temos, eu sou contra desmatamento e prever lá a negativa para qualquer tipo de desmatamento. Mas em São Paulo nós não temos 20% de matas. Então ele prevê, por exemplo, a possibilidade de aproveitar das APPs aquelas reservas à beira dos rios, das encostas, para contabilizar esta questão da reserva legal dos 20% de matas. Enfim, então foi dentro de uma realidade do nosso Estado e visando, vamos dizer, a vida real, para que as pessoas não fiquem na ilegalidade. Agora, eu quero, em relação à questão ambiental, nós falamos muito de sustentabilidade. Eu quero lembrar que crescimento sustentável, sustentabilidade é um tripé: ambiental, social e econômico. Nós falamos em sustentabilidade, mas sempre as discussões ficam no campo somente ambiental. Será fundamental para o desenvolvimento de São Paulo nós temos essa discussão dentro desse tripé. Muitas vezes se ouve: a licença não sai, a obra para, e depois passam uns anos, a licença sai. Então, se era para sair, por que não tinha saído antes? Porque a discussão não está sendo feita dentro do tripé da sustentabilidade. Pretendo, como governador, que a gente trate os assuntos com a visão ambiental, que eu defendo totalmente, com a visão social, que eu defendo totalmente, e com a visão econômica, buscando um equilíbrio para que a gente tenha um crescimento sustentável, um crescimento que faça bem ao povo de São Paulo, faça bem ao nosso Estado de São Paulo. O comentário em 1 minuto é do candidato Fábio Feldman. Olha, eu quero dizer que a proposta aprovada na Câmara dos Deputados é o Brasil do século XIX. Essa legislação é um grande retrocesso. Ela cria uma anistia, e uma anistia que ela é perniciosa, porque aquele que cumpriu a lei, que existe desde 1965 e se baseia no Código de 34, foi descumprida. Eu acho que não houve o caminho do meio. Eu acho que desenvolvimento sustentável, como disse o candidato Paulo Scaff, é levar em consideração todos os aspectos. E, Joelmir, eu quero dizer, eu já falei isso num programa de rádio com você. Eu defendo que haja uma legislação por bioma, como define a Constituição de 88. O único bioma que tem uma legislação específica é o bioma da Mata Atlântica, que eu tive a oportunidade de apresentar essa legislação. Enquanto isso, não podemos criar um passaporte para o desmatamento, para a destruição, que é o que essa proposta que está na Câmara cria. É o passaporte para a destruição, para a devastação no nosso país.
Sua réplica, candidato Paulo Scaff, em 1 minuto. Com todo respeito a você, Feldman, mas, na verdade, está muito claro lá o não desmatamento nessa proposta. Diz da proibição do desmatamento. Todos nós defendemos isso. Agora, nós não podemos ficar só com a teoria. Nós temos que também, dentro da vida, dentro do dia a dia real de uma sociedade, de um Estado, de um país, temos uma visão e temos buscamos o equilíbrio em que se vê, eu repito, o aspecto ambiental, com muito respeito, lógico, é o nosso planeta, é a nossa água, é o nosso ar. Nós temos que cuidar de tudo isso, mas temos que ver de forma equilibrada o desenvolvimento econômico e social. Nós não podemos, a discussão de sustentabilidade está numa perna só, ambiental. Eu não vejo a discussão ser feita como nasceu a sustentabilidade, o tripé econômico, social e ambiental. Quem pergunta agora é o jornalista José Paulo de Andrade. Pergunta para Luísio Mercadante com comentário de Geraldo Alckmin. Vamos continuar falando aqui de meio ambiente. Recentemente, a estação ecológica da Jureia Itatins, no litoral sul paulista, foi autuada por despejo de esgoto a céu aberto. Eu quero saber do candidato como é que será a política de meio ambiente e a gestão das unidades de conservação do Estado de São Paulo. Zé Paulo, nós temos apenas 7% de Mata Atlântica do que era a cobertura originária. Nós temos que ser muito rigorosos na preservação dessas reservas, mas nós precisamos ter uma política de preservação dos mananciais, da margem dos rios, das nascentes. E o melhor caminho é pagar pelo serviço ambiental prestado, como muitas cidades, muitas regiões do mundo hoje fazem, e inclusive nós já temos boas experiências ali no sul de Minas, por exemplo, Extrema, porque nós não podemos mais achar que nós vamos resolver o problema da água destruindo as reservas que nós temos. De outro lado, é preciso dar prioridade ao saneamento básico. Nós temos algumas cidades que não estão no sistema da Sabesp, por exemplo, como Campinas, que em parceria com o governo federal está atingindo quase 100%, vai concluir a gestão do Torelli, do presidente Lula, 100% de esgoto tratado. Guarulhos, que não tinha nada, já está com 53% e com novas estações sendo construídas. E cidades que estão no sistema Sabesp, por exemplo, como Osasco, está aqui o prefeito Emídio, tem 15% apenas do esgoto tratado. Se você pegar Vargem Grande, não tem nada de esgoto tratado. Então, nós temos várias... se pegar Carapicuíba, na Grande São Paulo, só tem 5% de esgoto tratado. O tratamento de esgoto é uma obra fundamental, que ajuda na saúde e ajuda a recuperar os rios que estão sendo poluídos e degradados. Nós precisamos recuperar o caráter público da Sabesp, fazer mais parceria com o governo federal e com as prefeituras para avançarmos decididamente no sentido do investimento no saneamento básico e, sobretudo, na preservação dos mananciais, das áreas mais importantes no abastecimento de água. O Estado de São Paulo já tem uma oferta de água que está no limite do que a ONU recomenda como ideal. Portanto, nós temos que preservar esses recursos estratégicos que são indispensáveis para esse século XXI. Candidato Geraldo Alckmin tem 1 minuto para o seu comentário. Olha, a questão do meio ambiente ela é absolutamente relevante. São Paulo tem um grande número de unidades, estações ecológicas, unidades de preservação ambiental. O que restou de Mata Atlântica no Brasil, a maior parte está aqui em São Paulo, entre Ubatuba até Cananéia, até o litoral sul do estado. Foi o estado que mais preservou. Na Baixada Santista nós tivemos 1,4 bilhão de investimentos em esgoto por parte da Sabesp. Aqui na região oeste está chegando o financiamento BID, a etapa terceira do Tietê. Nós vamos chegar a 87,7% do esgoto coletado e tratado e, lamentavelmente, espero até que isso mude, a única contribuição do governo federal foi aumentar o PIS e o COFINS, cobrar imposto sobre água e esgoto. O ICMS é zero. O governo federal tirou 2 bilhões do saneamento, tributando prefeituras e empresas de saneamento do Estado. Agora, 1 minuto para a réplica do candidato Aloysio Mercadante. É inacreditável o caminho que o candidato escolheu
para justificar as deficiências de 16 anos de lentidão e acomodação de cansaço do PSDB. Vocês vejam dizer que o governo federal, ele disse primeiro aqui que não tinha participação em construção de hospitais. Eu amanhã vou dar uma lista de hospitais, como o Hospital do Pimentas em Guarulhos, o Quarteirão da Saúde em Diadema, vou mostrar os hospitais que nós ajudamos a construir. Depois ele disse na CBM que foi mal no Enem, porque o governo federal não repassa recursos para o Fundef. Só esse ano, e mais Fundef é Fundeb, são 11 bilhões de reais. O governo federal triplicou os recursos no governo Lula para o estado de São Paulo. Agora ele diz que não faz saneamento em São Paulo. É inacreditável. É inacreditável. São mais de 300 municípios que o PAC está fazendo. Não só saneamento, como está fazendo 104 mil casas, que no seu governo vocês nunca conseguiram fazer mais do que 20 mil por ano. É a média dos últimos anos, 20 mil casas. Então, em todas as áreas, nós temos trabalhado em parceria. E eu vou ser um governador que vai trabalhar em parceria com o governo federal e com as prefeituras. E não vai jogar a culpa nas responsabilidades que são do Estado. Quem pergunta agora é o jornalista Joelmir Betting. Pergunta para o candidato Alckmin com o comentário do candidato Russomano. Candidato, se governar é priorizar, como o senhor encara a prioridade de um projeto do tamanho do trem-bala? Olha, todo o transporte ferroviário ele é bem-vindo e é importante. Então, no que depender do governo do Estado de São Paulo, nós vamos apoiar. Todo o apoio para que a gente tenha um trem de alta velocidade ligando Campinas, São Paulo e o Rio de Janeiro. O que eu lamento, Joemir, é que a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, o governo federal coloque dinheiro no metrô em Recife, em Belo Horizonte, em Brasília, em Salvador e nenhum centavo em São Paulo. Quer dizer, não há a quarta maior cidade do mundo. O governo federal arrecada aqui do povo de São Paulo, do trabalhador de São Paulo, 41% dos seus recursos e devolve 12%. Nenhum centavo para o metrô. Aliás, quem está ajudando o metrô aqui é o prefeito Kassab, que está aqui presente, que está colocando 800 milhões de reais, e o governo do estado de São Paulo. Então, nós vamos priorizar o metrô, priorizar o trem, entregando as novas linhas de metrô e de trem, priorizando na região de Campinas, aliás, o corredor noroeste, que eu já fiz de Campinas até Hortolândia, ele vai chegar até Americana, até Santa Bárbara do Oeste. Na Baixada Santista já está em processo de licitação, iniciando já a licitação, o VLT ligando Santos até São Vicente. Nós vamos apoiar o transporte coletivo de alta capacidade. Em relação ao trem de alta velocidade, ótimo. Aquilo que depender de São Paulo, nós vamos ser parceiros e vamos ajudar. Aliás, vamos também levar o trem para fora de São Paulo. Nós temos o projeto Expresso Aeroporto, da Luz até Cumbica, Guarulhos, e fiz a primeira PPP do país, que é a linha 4 do metrô. 11 quilômetros, 3 estações, aliás, passando aqui do lado. A estação se chama até Morumbi, São Paulo. E nós vamos investir muito na CPTM, nos seus 260 quilômetros de ferrovia. Quem comenta é o candidato Celso Russomano. O senhor tem 1 minuto. Eu, governador, o trem-bala terá meu apoio, mas vai ter que parar em pelo menos 4 cidades no Vale do Paraíba. Sem isso, as pessoas que moram no Vale do Paraíba, que enfrentam hoje o congestionamento da Dutra, porque nenhum centímetro mais de estrada foi construída depois do término da Carvalho Pinto, o trem tem que servir para alguém. E é para essa população que tem que servir. Então, o trem-bala precisa parar em 4 estações, precisa parar também no meio do caminho para Campinas, para que a gente possa, de fato, ter a quantidade necessária de pessoas usando o trem-bala. Porque nós não temos demanda suficiente para o trem-bala só do Rio de Janeiro para São Paulo e de São Paulo para Campinas. Então, o trem-bala é bem-vindo, mas vai ter que parar, porque se eu for governador, sem parar, não vai ter trem-bala. 1 minuto de réplica para o candidato Geraldo Alckmin. Olha, o trem-bala, antes de parar, precisa sair do papel, porque não existe projeto executivo, não tem licença ambiental, não tem edital, não tem desapropriação, nada. 8 anos depois tem uma ideia que nós achamos boa e nós vamos ajudar. Como também vou ajudar o Ferroanel Sul. Nós fizemos o Rodoanel Sul
está pronto, entregue, já está licitado pelo governador Goldman o Rodoanel Leste, e nós vamos completar ligando o aeroporto de Cumbica, que é o maior aeroporto brasileiro, ao Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, mas o ferroanel na Asa Sul, que é do lado do Rodoanel, nunca saiu do papel, porque depende da área federal, porque é a concessão federal à ferrovia. Nós vamos ajudar o Ferroanel Sul, vamos investir também na hidrovia Tietê-Paraná, para integrar com os demais modais de transporte, e nos 31 aeroportos estaduais de São Paulo, que hoje o modal que mais cresce é aeroviário. Essa foi a última resposta deste bloco. Depois de um rápido intervalo, voltamos com a última rodada do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Eleições 2010. Olho no voto, olho na Band.